Hugo Mota, portanto, aciona o Supremo Tribunal Federal e pede respeito. Vamos agora falar um pouco sobre essa situação. O que foi que aconteceu? O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, ele acionou o Supremo Tribunal Federal por causa da ação penal contra Alexandre Ramagem. Vale lembrar, isso foi um pedido da oposição lá atrás, defendendo que essa questão, o que foi decidido pelo plenário da Câmara dos Deputados na semana passada, né, encerrando o processo contra Alexandre Ramagem, né, que não continuasse mais no Supremo Tribunal Federal. Isso foi uma votação com 315 votos no plenário da Câmara dos Deputados, né. A oposição defendia o seguinte, defendia que, essa matéria tem que ser analisada pelo plenário da Suprema Corte, do Supremo Tribunal Federal. E eles usaram um artigo na Constituição para poder defender esse argumento, dizendo que para uma questão ser considerada inconstitucional, o tribunal, no caso a Suprema Corte, o STF, tem que decidir no plenário, junto com os 11 ministros. A gente vai repercutir esse assunto agora na bancada. Juliana, portanto, o presidente da Câmara, Hugo Mota, ele atende aí uma reivindicação da oposição. Por que isso é muito importante? Um dos assuntos mais importantes de hoje, Leandro, porque estávamos observando qual é o papel de Hugo Mota nessa que pode ser mais uma disputa travada entre os deputados e o Supremo Tribunal Federal. O que a gente teve no Congresso Nacional? Uma votação elástica, inclusive no plenário, com placar elástico no plenário da Câmara dos Deputados, que deu aval para a suspensão de ações penais contra o deputado federal Alexandre Ramagem, que está ali incluído, investigado no plano de golpe de Estado aqui no país, como o ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente precisa entender que no entendimento do STF, já teve esse entendimento, foi uma decisão ali do STF, eles entendem que nem todos os crimes devem ser suspensos, nem todas as ações penais, as investigações ainda em andamento devem ser suspensas. E isso acabou abrindo mais uma batalha, porque a gente sabe que a oposição no Senado já tinha endossado algumas críticas em relação às posturas dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Alguns projetos saíram do Senado Federal nesse sentido, tratando sobre colocar ali um limite para o mandato dos ministros, tratando sobre o tempo e a maneira como eles olham ali para as ações e para os julgamentos no Supremo Tribunal Federal. E agora a oposição está travando mais uma batalha contra os ministros do Supremo Tribunal Federal. Para além disso, para além da oposição, o que a gente tem também? Os parlamentares afirmando que é preciso proteger de alguma forma os próprios deputados federais, né, e os integrantes do Congresso Nacional, de ações e de algumas questões e de investigações que levem em consideração o tempo, né, o mandato do deputado, ou seja, se o deputado está ali num momento de mandato, ainda num prazo de mandato, ele deve ser protegido de alguma forma. Isso acabou ampliando o entendimento, não é só a oposição que está numa estratégia ali para defender o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas isso acabou chamando a atenção e pegando também ali os votos do Centrão, que para além do ex-presidente acreditam que sim, os mandatos devem ser protegidos de julgamentos, de investigações, e isso é um tema bastante delicado nesse momento. Hugo Mota, que no passado recente fez ali quase que um bloqueio à tramitação do PL da anistia, que de alguma forma tratava sobre questões envolvendo as investigações de um golpe de Estado, agora faz um outro aceno. Diz ao Supremo Tribunal Federal que tem limite para o que eles estão julgando ali e que eles não devem entrar nas competências do Congresso Nacional. Ou seja, a gente tem uma discussão muito ampliada no que dizia respeito somente ali à questão do Alexandre Ramagem, às investigações do golpe de Estado. Agora nós estamos falando de outras questões que envolvem as competências e responsabilidades dos poderes. Mais uma vez entrando nessa divergência que já foi mais fomentada no passado e agora volta ali de novo para os debates entre o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. Leandro. Agora, Ju, vale ressaltar, essa pauta ela é de interesse de vários parlamentares, não só parlamentares da direita, né? Sobretudo do Centrão. Por quê? Porque essa decisão do Supremo Tribunal Federal de começar a investigar um parlamentar, né, com mandato,
e também por ações antes do mandato, isso pode abrir um precedente para, no futuro, qualquer um outro parlamentar possa ser também julgado e alvo de uma ação no Supremo Tribunal Federal. Portanto, por favor. Não, pode continuar. Não, por favor, pode. É porque a gente teve acesso agora a um documento que é justamente o que foi levado pelo Congresso Nacional, a resposta de Hugo Mota, de alguma forma, ao Supremo Tribunal Federal. Havia uma grande expectativa para entender de que forma o Congresso Nacional iria responder a isso. E a gente tem aí um trecho da arguição de descumprimento de preceito fundamental. Foi a decisão ali, isso foi decidido pela equipe técnica da Câmara dos Deputados como uma maneira de acionar o Supremo Tribunal Federal contra a decisão deles próprios de suspenderem, na verdade, de reverterem a decisão do Congresso Nacional. Eu separei esse trecho que diz exatamente o seguinte, olha só. Ao restringir de forma absoluta e desproporcional o alcance da prerrogativa conferida constitucionalmente ao Parlamento, a decisão do Supremo Tribunal Federal esvazia o papel do Poder Legislativo na contenção de eventuais abusos no exercício da persecução penal contra seus membros. Então, tem um recado aqui muito claro, como a gente já viu no passado, de que o entendimento do Congresso Nacional e mais com o aval do presidente da Câmara é que, ao, de alguma forma, reverter o que foi decidido pelo plenário da Câmara dos Deputados, o Supremo Tribunal Federal e seus ministros estão invadindo a competência dos trabalhos do Poder Legislativo. É por isso que essa é uma discussão importante, porque ela vai muito além do que uma defesa ali, uma tentativa, uma estratégia de defesa que também estava inclusa nessa discussão, mas vai além de uma estratégia de defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Diz respeito ao entendimento do Congresso agora, com Hugo Mota ao lado, de que o Supremo Tribunal Federal não deveria interferir ou invadir as competências do Poder Legislativo. Por isso, essa discussão, nesse momento, ela tem um tom mais elevado do que somente uma discussão sobre proteger ou não, ou beneficiar ou dar anistia aos envolvidos no plano golpista, que também está sendo investigado ali e apurado pelo Supremo Tribunal Federal. Leandro. Agora, Juliana, curioso, lendo aqui, por sinal, no argumento da peça, eles usam, por sinal, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental que foi feita pelo próprio ministro Gilmar Mendes e publicada em uma revista de direito público. E a gente estava observando agora que de 2010, uma observação muito importante, que é a estratégia para que essa discussão vá ao plenário e não fique apenas na primeira turma. Isso, porque, olha, isso segundo o artigo 97 da Constituição Federal, somente pelo voto da maioria absoluta dos membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais, aí a Constituição cita tribunais, declarar de forma inconstitucional a lei ou ato normativo do poder público. É esse outro ponto que também é citado pelos parlamentares. Aqui já tem parlamentar querendo incluir nesse pacote o caso da Carla Zambelli, para criar um novo caso, né, levar o caso da Carla Zambelli também para o STF, o que vai tensionando ainda mais a relação entre os dois poderes, porque, de certa forma, muitos deputados já sabiam qual seria a resposta do Supremo Tribunal Federal, qual seria a decisão deles. Aí, claro, Hugo Mota, pressionado pela oposição, ainda mais agora, que está optando por um outro caminho em relação à anistia, deu essa resposta dura ao STF, enquanto outros parlamentares, para aumentar ainda mais, para dobrar a aposta, estão pensando em incluir novos casos, questionar novos casos de decisões do Supremo que impliquem parlamentares. E dão munição à narrativa da oposição, que precisamos estender esse benefício de suspensão de ação penal para os envolvidos no atentado, no golpe, no planejamento do golpe de Estado. Então, tem uma questão também que vai dar munição para uma oposição que está tentando ali bater nessa tecla dos envolvidos, não só no 8 de janeiro, mas no planejamento de um golpe de Estado. É assunto importantíssimo para os próximos dias. Isso vai repercutir durante a semana e vale ressaltar o que a gente já disse aqui lá atrás. É um mal-estar entre os poderes, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário.